Uma língua. Ô, Cícera, já vou voltar aqui, ó, que quando uma pessoa me liga, eu fico sem fone. Sem problema. Eu tenho que sair e voltar. Fique em paz. Eu já volto. Olha só, outro dia, uma das meninas, né, eu estava falando sobre a questão dos 7 hábitos, que falei do líder em mim e tudo, e aí a gente pintou essa ideia de falar sobre este assunto, e aí nós vamos falar, tá? Então, tudo isso começou, inclusive a minha história no autoconhecimento, minha trajetória toda, ela começou exatamente aqui. A escola que eu trabalho ia fazer a implementação do programa do Líder em Mim, e aí nós fomos chamados, nós fomos convidados para fazer um treinamento. Foi esse treinamento aqui que eu fiz, ó. Treinamento dos 7 hábitos, 4.0, e ele tem aqui um monte de exercícios, um monte de coisa. E é muito engraçado que um ano depois, quando eu vim ler este material novamente, que eu vi as coisas que eu escrevi no texto, assim, as perguntas, eu falo, gente, que ser humano era esse que eu era? Então, assim, eu acho muito interessante a gente poder ter essas coisas para registrar, porque depois que o tempo passa, você olha aquilo e você fala, caramba, como eu mudei, como eu me tornei uma pessoa, graças a Deus, melhor, né? Então, de onde vem a criação do programa O Líder em Mim, com o qual trabalho? Stephen Covey foi o fundador, ele é o pai de Franklin Covey, autor do livro Os 7 Hábitos, tá? O livro hoje... Peraí, só um pouquinho, já está arrumando bagunça. O livro, quando eu comprei, ó, ele já, na época que eu comprei, que tem bastante tempo, ele teve mais de 25 milhões de exemplares vendidos. Mas, particularmente, eu falo, gente, eu acho que esses exemplares só foram vendidos. Eles não foram lidos. Porque se 25 milhões de pessoas tivessem lido e aplicado esse livro, as coisas estariam muito diferentes. Sabe? Então, eu ia fechar para você agora, Paulinha. Oi. Não, eu ia fechar o seu áudio agora. Então, o que acontece? São entendimentos, alguns deles a gente já conversou sobre eles na nossa... Desde o início. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Vai. Não. Gente, não sei. Agora ouvi. Ah, beleza. Deu. Então tá. Então, eu acho que tá ali, ó, lições poderosas para a transformação pessoal. E se realmente isso tivesse sido colocado em prática, gente, já tinha muita gente mudando o mundo hoje, sabe? E aí, eu quero primeiro que vocês me digam, vamos olhar para o título do livro, né? Que é o título do programa, que é tudo isso. Por quê? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Por que 7? Por que hábitos? Por que altamente? Por que eficazes? Fala para mim. Por que 7? É só um número? Pode ser só um número, mas também pode não ser. Se não for só um número, qual seria a importância? Tem sempre 7 semanas, 7 dias. De vez em quando tem igreja que tem 7 semanas de oração. Por que o 7? Quem sabe me dizer alguma coisa sobre o 7? Fala sobre perfeição? É o número da perfeição. Por quê? Espera aí que eu quero aumentar meu volume um pouquinho. Eu não estou sabendo como fazer isso. Quero sair dessa apresentação. Acho que é aqui. Espera aí. Alguém respondeu e eu não ouvi direito. Vou aumentar meu volume. Aqui em Juiz de Fora, ó, Felipe, que delícia. Aqui em Juiz de Fora tem a fábrica da Mercedes-Benz do Brasil. E meu marido já trabalhou lá, e na fábrica da Mercedes tem galpão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, não tem galpão 7.
Oi, Tchuca. E o galpão 7, dizem que a Mercedes não tem o galpão 7, porque dizem que a Mercedes é uma empresa que foi consagrada ao diabo e coisas do gênero, então que eles não usam o número 7, porque 7 é um número que está relacionado à perfeição divina, né? De Deus ter criado o mundo, tudo, não só o mundo, de Deus ter criado tudo, né? Na verdade, ele criou em 6, o 7º dia ele descansou, né? Mas a gente tem essa visão completa aí de 7 dias, aí você tem o ciclo da lua, tem um monte de coisas da natureza, né? Que estão voltadas para 7. Eu não sou uma pessoa que tem conhecimento de cabala, numerologia, não tem nada disso, não sei nem até que ponto isso tem alguma importância ou até onde isso é misticismo. Mas dentro da cultura judaica, a gente sabe que não é à toa que tem o livro de números, né? Então, a gente sabe que dentro da cultura judaica tudo tem sentido, tudo que está na Bíblia tem sentido, não está lá de forma aleatória. Então, eu acredito que haja algo importante realmente do 7. Por que hábitos? O que é um hábito? É algo que você está acostumado a fazer? Isso é algo que a gente faz com frequência, é algo que a gente se acostuma a fazer, é algo que às vezes também se torna o nosso automático. A gente já conversou uma vez que não tem como desligar o automático. O cérebro funciona no automático. O que eu posso fazer é escolher qual modo automático que ele vai funcionar. É como se eu pudesse programar qual vai ser a informação que vai entrar no automático. Então, os hábitos, eles seriam uma forma da gente programar esse automático da nossa mente. Hoje eu estava conversando com os meninos na aula do Líder em Mim, e eu estava falando com eles coisas que eu já falei com vocês, de pegar o dicionário e riscar a palavra medo. Pegar a palavra medo, escrever num papel e rasgar, e depois escrever a palavra coragem e colocar no lugar de destaque. O que é isso? Isso nada mais é do que levar informação para o nosso cérebro que a gente quer que fique registrada, que a gente quer que se torne um hábito. Como que as informações chegam na nossa mente, né? Nós temos, eu usei esse exemplo com os meninos, exatamente isso aqui, ó. Eu peguei esse potinho de creme, peguei o Snoopy, falei, ó, isso aqui é o nosso subconsciente. O nosso ego, ele fica aqui guardando o nosso subconsciente. O que a gente também já entendeu que é o ego falso eu? Ele fica aqui, ó, protegendo o seu subconsciente. Sabemos, gente, é claro, né? Eu não sou psicanalista, eu não tenho conhecimentos profundos disso, eu tenho de leitura e não de conhecimento, eu nunca estudei nessa área, mas a gente sabe também que tem coisas, né? Olhando só do ponto de vista do estudo, da psicanálise, não quer dizer que o eu, né, que o ego é a pior coisa que existe, que a gente... Não, se Deus deixou ele estar aqui é porque ele serve para alguma coisa, né? Então, muitas vezes, ele ajuda a nos proteger. A gente sabe que existe um medo, entre aspas, que é positivo, que é o medo que não me deixa entrar num lugar de perigo, entrar numa situação de perigo. A gente não vai falar que todo medo é prejudicial. Existe o medo instintivo de você estar num lugar e, opa, tem alguma coisa errada aqui. O teu instinto te mostra. Então, esse medo ele é um medo positivo, né? Então, nosso subconsciente está aqui e tem aqui ó, o guardião do nosso subconsciente. Aí a gente chega com uma ideia nova. A ideia nova chega, o ego fala com ela, ô, quem é você? Ah, eu sou uma ideia nova. Aí ela, não, sai fora daqui. Não te conheço, nunca te vi, não sei quem você é, e você não vai chegar aqui. Não, eu preciso entrar no seu subconsciente. Não, não vai não. E aí a ideia vai embora, mas aí a gente tem que trazer a ideia de novo. E aí você vai trazendo aquela ideia com frequência até que vai chegar um momento em que o seu ego vai deixar aquela ideia passar. Da mesma maneira, né, que aquelas crenças, que aqueles conceitos que a gente já falou tanto sobre eles, vieram construindo o nosso falso eu, o entendimento, a revelação vai vir desconstruindo esse falso eu.
E como que a gente faz essa desconstrução? Pela renovação da mente. Tanto no entendimento, em primeiro plano, a gente sabe que é espiritual, e depois no entendimento também de coisas naturais. Como igual eu falei outra coisa com os meninos, eu falei, sabe, pensa uma área da sua vida que você quer transformar. Eu falei, por exemplo, usei a expressão sedentarismo. Falei, todo dia de manhã, escreve a palavra sedentarismo e rasga, falando, eu não sou sedentário, eu não sou vencido pelo sedentarismo. E depois escreve atividade, movimento, alguma coisa contrária àquilo e coloca num lugar de destaque e faça várias coisas para aquela informação nova entrar na sua mente. Tem coisas na nossa vida que a gente faz assim. Ó. Eu falo que algumas pessoas, quando elas têm um encontro com Jesus, tem pessoas que elas são imediatamente transformadas daqui para cá. Assim como tem gente que recebe cura instantânea de alguma coisa. Mas há pessoas que são curadas, mas que passam por um processo. Há pessoas que são transformadas e passam por um processo. Então, vai haver hábitos, vai haver crenças da nossa vida que nós vamos conseguir tirar assim, ó. É isso, pronto, aquela outra crença, ela parece que ela explode, que ela desaparece, e a nova passa a fazer sentido. Mas tem área que a gente vai ter que ficar ali, ó, martelando naquilo até conseguir mudar isso. É porque a alma não se converte, né? Exatamente. Quando eu entrei na igreja, eu pensava que eu era suja e todo mundo era santo. Aí, com o tempo, eu percebi que eu tinha valores que tinha gente lá de muito tempo não tinha. Aí depois eu descobri um dia desse, que a alma não se converte. A gente recebe a Jesus, mas a transformação é um processo. Santificação é um processo. E eu falo, gente, às vezes a igreja, ela peca por não dar a informação correta. Porque quando a gente fala em santificação, às vezes as pessoas acham, eu tenho que virar santo, então não posso fazer mais nada de errado. Não, não se trata disso. Santificação é separação. Você entende que você agora não faz mais parte do mundo. Você não está mais, não é mais um escravo do império das trevas. Você foi trazido por Jesus para o reino de Deus. Às vezes a gente vê filme, tem um filme que é uma menina, eu esqueci o nome, vou ver se eu lembro depois, a Ana que vai saber. É uma menina que a avó dela era rainha. E a avó já estava percebendo que estava envelhecendo e tudo, e ela resolve ir em busca dessa menina. A menina tinha uma vida comum, num subúrbio qualquer dos Estados Unidos. E a avó vai até lá e leva a menina para que a menina possa ser transformada em quem ela verdadeiramente era, porque vivesse ou não aquilo, a menina era uma princesa, porque ela era neta de uma rainha. Então aquilo não dependia dela. E aí, num primeiro momento, a menina não se encaixa naquilo. Mas aí ela vai se rendendo, principalmente porque a maioria das pessoas foi tratando com amor, ela foi sendo conduzida com amor. E quando chega no filme 2, a menina já é rainha, a menina já está tomando decisões, as coisas já estão tomando rumos completamente diferentes. Mas há um processo de transformação. E a santificação é isso. Santificação é o processo, e é todo dia, e é toda hora. A gente todo dia trava uma batalha contra a gente mesmo, o espírito luta contra a carne. Quantas vezes a gente já conversou sobre Romanos 8:6, sobre sermos guiados, sermos controlados pela natureza humana, pela natureza carnal, ou sermos controlados pelo espírito. Então vai ter dia que você vai falar, caramba, a carne dominou. Não é isso que você quer, não é isso que a gente busca. Mas vai ter dia que isso vai acontecer e está tudo bem. O que não dá é para a gente permanecer nesses lugares, né? Então, os conceitos do líder em mim, dos 7 hábitos, eles partem de paradigmas. Nossas escolhas são conduzidas por nossos paradigmas pessoais, estejam eles certos ou não. Então, a Paula escolheu me enviar
esse óleo. Pela forma como ela vê o mundo, a mim, a relação dela com Deus, cada paradigma que ela tem conduziu ela numa direção. A Débora, com as crianças, com cada filho, ela tem paradigmas para olhar para cada filho. Eu acredito que ela deva ter um paradigma global que a gente olha para os filhos. Eu só tenho a Ana, mas eu tenho o Gu e a Nanda, que são como filhos para mim. Então, eu tenho um olhar para os três, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar individual para cada um. Né? Uma das coisas que o Pablo falava e que, para mim, fazia muito sentido é que tem gente que fala, gente, mas eu criei os 3 filhos iguais. Esse foi o problema. São 3 pessoas diferentes, você não pode criar igual. Você tem que criar de forma diferente. A gente tem que reconhecer, né, a individualidade de cada um. E a questão é que todo paradigma me leva a uma escolha, e toda escolha me leva a um resultado. Se o meu paradigma é correto, a minha escolha é correta. E o meu resultado é positivo. Só que às vezes a gente olha para os resultados. Por quê? Primeiro, eu não sei se é o cristão, eu não sei se é o ser humano, eu não sei o que é, gente. Mas a gente normalmente tem uma visão muito fechada, muito direcionada para um único momento. A gente não consegue ter uma visão completa, uma visão total, uma visão global das coisas, que é a visão que Deus tem. A gente não consegue enxergar aqui na eternidade ao mesmo tempo. A maioria dos cristãos vive uma vida unilateral. Ou a pessoa é um santo na igreja e fora da igreja ele é o oposto daquilo tudo. Ou é o contrário, ele é uma pessoa que só crê, por exemplo, para a eternidade. Ele vive uma vida miserável porque ele crê que só vai acontecer na eternidade. Tem gente que vive aqui uma vida gloriosa, mas na eternidade não vai desfrutar nada disso. Por quê? Porque a gente não acha esse equilíbrio. A gente precisa ter, e aí eu já recomendei, sempre vou recomendar para vocês o livro Movido pela Eternidade, do John Bevere. Esse livro foi o primeiro que eu li, que abriu muito a minha mente. Só fica atento que na Amazon eu fui comprar um para dar de presente e, sem querer, eu não sabia, não prestei atenção, existe um devocional do livro. E aí eu comprei o devocional para dar de presente. Só consegui comprar na Amazon o digital, para ler no e-book, você lê no telefone, qualquer coisa você consegue ler. Mas, enfim, só fica ligado para você não comprar o errado. Tá? Sim, esse é do John Bevere? Para mim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é fantástico, fantástico. Ele tem uma oração no início, só nessa oração ali você já começa a chorar. Sim, muito bom o livro. Então, nós que somos cristãos, os nossos paradigmas não podem ser os mesmos paradigmas do mundo. Quando Paulo fala que a gente não pode se conformar com este mundo, é isso. Os nossos paradigmas não podem ser os paradigmas do mundo. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, como é que eu estou pensando como uma pessoa que não tem a mente de Cristo? Não, eu não estou pensando assim, não. Ué, mas os seus resultados estão mostrando isso. Os seus frutos estão mostrando onde as suas raízes estão inseridas. Qual é o tipo de alimento que as suas raízes estão recebendo. Então, gente, todos nós temos paradigmas para tudo. Tem um episódio que eu amo, até numa pregação que eu ouvi do pastor Cláudio Romero, que ele diz assim, cada um tem um Jesus que crê. Aí, nesse dia, eu estava na igreja, quando ele pregou. Aí ele falou assim, imagina o seguinte, que você reunisse num evento, num almoço, o Jairo, que foi encontrar Jesus porque a filha dele estava doente, o centurião, que mandou chamar Jesus, e quando Jesus estava chegando na casa dele, já mandou os amigos falar, não, pode só mandar a palavra que está tudo certo.
E a mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa dizendo para si mesma, se eu apenas tocar. O que é isso? Esse mesmo. Só olha se não é o devocional, vê se é o livro mesmo. Tá? Mas essa capinha azul é essa mesmo. Então, você imagina. Aqui está dizendo o livro, no Mercado Livre, 30 e 31, tem vários preços. Tá num preço bom. Essa é daí para mais. Eu acho que eu paguei 42 no meu quando eu comprei. E aí, o que acontece? Se de repente alguém está precisando de um milagre e encontra com essas 3 pessoas, é uma reunião lá, uma festa, e alguém está precisando de um milagre, de uma transformação, e fala, gente, eu estou com esse problema, e os 3 vão falar, não, você tem que encontrar Jesus, Jesus vai resolver para você. Aí a mulher do fluxo de sangue vai dizer, olha, você tem que tocar em Jesus. O Jairo vai falar, não. Você me desculpa, mas não é isso não. Você tem que levar Jesus na sua casa. Aí o centurião vai falar, gente, vocês estão ficando malucos? Basta uma palavra de Jesus e tudo vai ser feito. Ou seja, cada um desses 3 personagens encontrou aquilo que cria. Então, isso tem a ver com os nossos paradigmas. E até mesmo, se eu tiver um paradigma errado a respeito de Deus, eu vou viver o Deus naquilo que eu creio. Vou receber de Deus aquilo que eu creio. Tem gente que pensa que é Deus que coloca doença. Como que eu posso orar para Deus tirar uma doença que Ele mesmo colocou? Se a doença é a vontade dele, eu não tenho que pedir para Ele tirar a vontade dele. Então, a gente não para raciocinar. Mas eu já vi gente falando, uma menina que a tia vivia doente, vivia para o hospital. E a tia falava que Deus levava ela para o hospital para ela poder pregar para as pessoas lá. Falei, gente, será possível que ela não pode pensar assim? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir pregar quando eu estiver com saúde, para eu não precisar ficar internada. Que se o negócio é pregar no hospital, então eu vou pregar com saúde, que aí eu não preciso ficar internada lá. Mas não, ela achava que estava tudo certo, e aí de vez em quando Deus jogava uma pereba nela, para ela ter que ficar internada, e aí ela pregar para as pessoas que estavam lá. O que é isso? Paradigma. E isso acontece o tempo inteiro nas mais diversas áreas da nossa vida. Paradigmas são como mapas com a explicação de certos aspectos de um território. Mapas certos nos levarão aos locais certos e mapas errados nos levarão aos locais errados. Então, eu tenho um mapa, o GPS, você pega lá, né, lá no carro, a gente coloca lá o GPS. O próprio pessoal do Uber, por exemplo, mostra, o aplicativo do Uber mostra que essa via está mais cheia, né, uma está vermelhinha, a outra está verde. Ele está te mostrando 2 direções. E aí você vai fazer a escolha. Você pode confiar no que o aplicativo está te mostrando, ou você pode confiar nas experiências que você já teve anteriores, passando sempre naquele mesmo caminho. Não, eu estou acostumada todo dia, eu vou... Sim, Soninha. Cissa, sobre isso aí que eu não entendo bem. Deus não coloca doença, mas Ele permite. Então, até permitir sim, porque se Ele não permitir, nada acontece. Eu entendo sim. Eu ouvi que Ele não tenta, Ele não nos tenta, quem nos tenta são nós, mas Ele nos prova. Mas o que acontece? Aí eu não entendo isso. Nem toda doença, Soninha, é uma provação. Tem muita doença que é consequência dos nossos atos, da nossa falta de cuidado com a nossa saúde. Nós damos legalidade para que o diabo haja contra a nossa saúde. E aí Deus vai se meter onde? Por isso que lá em Deuteronômio, Deus fala, olha, coloco diante de você a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Ele permite, por quê? Porque ele te dá livre-arbítrio, para você caminhar aqui ou para você caminhar ali, para você caminhar debaixo da bênção ou fora da bênção. Aqui em Juiz de Fora, tem um lugar que o retorno, se eu quiser, eu estou seguindo aqui, se eu quiser voltar, o retorno é muito longe, muito longe. É extremamente comum
Tem alguém que está com o áudio ligado? Parece que tem uma TV. Desliga para mim, por favor. Então, se eu quiser retornar, eu tenho que fazer uma volta muito grande. A maioria dos motoristas para e faz um retorno no meio do caminho. Mas é um lugar bem movimentadinho, é bem enjoado de fazer isso, tá? E aí, quando que eu parei de fazer essa volta? Quando eu entendi que a proteção de Deus está sobre aquilo, vamos botar assim, está sobre a lei. Não a lei lá, mosaico, mas está sobre aquilo que é autoridade. Então, a lei me diz que eu tenho que ir lá na frente. Quando eu decido fazer isso, quando eu decido sair daquilo que foi estipulado, eu escolho sair da proteção de Deus. Eu posso, não, eu vou dar só uma saidinha e já volto. Mas o diabo está ali, ó, de olho. Então, quando isso chegou no meu coração, eu falei, eu vou parar de fazer. Porque quando você está ignorante das coisas, ok, Deus vai relevando, vai conduzindo, mas a gente vai tomando consciência para quê? Para colocar em prática. Não faz sentido, eu tenho conhecimento daquilo, né? Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como um homem que constrói a sua casa na areia. A hora que vier o vendaval, puf, a gente cai. Então, o que adianta eu saber aquilo que Deus quer para mim? Outro dia eu li, por exemplo, eu creio de todo o meu coração, Soninha, lá no versículo em Isaías, o versículo em Mateus, que fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu creio. Eu tenho uma visão de que no momento em que Jesus foi crucificado, no momento em que ele morreu, que ele foi para o inferno, eu imagino que todas as enfermidades vieram sobre ele. Todas as que existiam e as que ainda iriam existir. Então, Jesus teve Covid, Jesus teve ebola, Jesus teve câncer, teve faringite, laringite, tudo enquanto é it que existe e as que ainda vão existir, todas vieram sobre Jesus. Isso é o que eu penso. Eu não tenho fundamento bíblico para fazer. Isso é meu paradigma, vamos colocar assim. Então, o paradigma é pessoal, cada um vai ter o seu. Aí, outro dia eu li, acho que 5 versículos que são mal interpretados na Bíblia. E aí, neste versículo, o cara dizia que essas doenças que ele estava falando, ele estava se referindo a pecado. Eu tenho 2 opções. Continuar crendo no que eu já cria, questionar o que eu estava crendo e mudar meu paradigma. Fiquei com o meu. Por que eu vou deixar de crer em algo que eu vivo? Conforme eu falei com vocês, por exemplo, que quando o Alberto estava no hospital, teve dias aqui em casa que eu tive febre, que eu tive tosse, que eu tive dor de cabeça, e eu falei, não. E ali eu, na fé, pela fé, eu cancelei. Então, se nesse momento, vamos supor, se eu tivesse lido esse texto lá que eu li do cara, e nesse momento eu lembrasse disso, aí, ó, a dúvida. E dúvida não é de Deus. Então, o que eu te sugeriria? Jamais aconselharia, mas o que eu te diria para fazer? Escolhe um. Ou você vai crer que Deus permite. Deus permitiu que o diabo colocasse doenças sobre a vida de Jó? Permitiu. Mas quer dizer que ele vai permitir na vida de todo mundo? Não. Quer dizer que a história de Jó é a história de Jó. Deus tinha um propósito para Jó, e para o cumprimento do propósito para a vida de Jó, Deus teve que permitir que isso acontecesse. Gente, foi o próprio Deus que falou com Jó aqui, que falou com o diabo. Tem visto meu servo Jó? Ele chamou a atenção do diabo para Jó. Não foi o diabo que falou, aqui, deixa eu te falar. Aquele tal de Jó lá, você acha que... Não, é o contrário. Então, eu tenho isso com muita clareza. O que Paulo passou, eu vou passar? Não. Essa foi a experiência de Paulo. Com aquilo que Deus tinha para ele viver. E é fato que a gente, de vez em quando, faz igual a Jonas, né? De vez em quando Deus manda ir para lá, a gente vai para lá.
A gente estava falando disso outro dia. O que a gente faz? A gente atrasa. Moisés, quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele matou um egípcio, né? Que estava brigando lá com um hebreu. Ele foi lá e matou o egípcio. O que Moisés se tornou naquele momento? Um assassino. Você acha que isso não interferiu? Você acha que Deus programou, que Deus queria, que estava nos planos de Deus, que Moisés se tornasse assassino? Não. Mas ele usou o livre-arbítrio dele. E com isso, Moisés só foi começar o propósito dele aos 80 anos de idade. Posso falar que foi por causa disso? Não, 100% eu não posso afirmar nunca, só Deus poderia. Mas é fato que ele estava indo numa direção e por causa disso ele teve que fugir, ele teve que ir para outra. Então, eu acho que a gente tem que ter os nossos paradigmas, os nossos princípios, a nossa crença. Ah, eu creio nisso. Tem versículo na Bíblia também que são pesados, que falam, né? Peraí. Aquela passagem, quem saberia me dizer aí? Deixa eu só ver. Quando Jesus fala que o templo. Será que é isso? Eu até salvei. Eu acho que eu deixei salvo na Bíblia. Peraí. Vou marcar destaques. Não? Marcação? Marcadores? Também não. É destaque, sim, meu filho. Mostra os outros aí. Marquei um tantão. Ai. Aparece aí para mim. Pronto. Ó, tá marcado em azul. Ó, é Lucas 21. Do 6 ao 16, depois do 18 ao 19. Virá o dia que estas coisas serão completamente demolidas. Lucas 21, 6. Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram, mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e afirmando, chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões por minha causa. Serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Eu fiquei me perguntando se esse dia em que as coisas seriam completamente demolidas, em que não restaria pedra sobre pedra, é claro que a gente está falando, que a gente sabe que Jesus estava falando neste momento aqui, de quando ele morreria, né? Que ele fala que em 3 dias o templo seria
reconstruído por causa da ressurreição dele. Eu sei que o episódio é esse, mas eu trouxe isso aqui para a minha vida individual. Que momento é esse na minha vida individual? Quando é que eu sei, tá? Olha, virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Há épocas da nossa vida em que muitas coisas são completamente demolidas, que não restam pedra sobre pedra. Então, eu acho que a gente tem que conhecer a Bíblia para isso. Quando você está vivendo um momento de caos, você tem que falar, cara, na Bíblia, quando a Bíblia fala de caos desse tipo que eu estou vivendo, o que Jesus fala que é para fazer? O que Jesus fala que está acontecendo? Então, eu não creio só nos versículos positivos da Bíblia, só nas bênçãos da Bíblia. Existem versículos bíblicos que eles estão ali para que, quando você começar a entrar nesse tipo de ambiente, você tem que lembrar rápido. Olha, isso aqui na Bíblia não deu certo. Isso não levou para um bom lugar. E aí você vai para a oração. Senhor, para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Como é que eu mudo? Como é que eu transformo tudo isso? Isso são paradigmas. E é muito importante, gente, no que diz respeito à espiritualidade, que cada um tenha o seu. É muito importante que os nossos paradigmas sejam construídos pelas nossas experiências. Claro, quando alguém fala alguma coisa que faz muito sentido, a gente se encanta e tal, mas ok, mas deixa o próprio Espírito Santo falar sobre isso com você também, não que eu não possa aprender pela vida do outro, mas tem gente que só quer aprender pela vida do outro, pela vida do pastor, pela vida do Luciano Subirá, pela vida de não sei quem que está nas redes sociais, pela pastora não sei das quantas que é maravilhosa, que ora muito bem, a outra que tem palavra disso, que tem palavra daquilo. E a gente? E a nossa parte? Então, eu acho que nós temos que escolher os nossos paradigmas. Num primeiro momento, quando eu sou imatura em alguma área, quando eu ainda sou um bebê na fé, eu olho para o Luciano Subirá. Durante muito tempo, eu falei, cara era assim, o supra-sumo para mim. Claro que eu, valorizo muito a quantidade de livro, tudo na vida dele. Só que é a história dele. A minha história é outra. Então, eu nunca vou viver o que o Luciano Subirá vive, porque eu não sou o Luciano Subirá. Eu não sou casada com a Kelly. Eu não tenho Israel como filho. Então, não tem como eu viver o que ele vive, porque nada do que ele vive tem a ver comigo. Gente, 2 irmãos dentro da mesma casa. Cada um deles vai viver a vida de uma forma diferente. Imagina a gente com o outro que a gente nem conhece. A gente tem que parar com esse negócio, né? De ficar olhando para o outro e querer aquilo que o outro tem, viver aquilo que o outro está vivendo. É como assim, tá certo, você olha, você vê, poxa, aquilo ali é uma taça de cristal. Eu queria tanto beber aquela água naquela taça de cristal. Aí Deus está do seu lado com uma jarra de cristal, com uma taça de cristal, com gelo, a água aromatizada, a bandeja enfeitada, e a gente olhando para a bandeja do outro, querendo tomar da água que o outro está tomando, enquanto tem uma água fresca, personalizada, feita para a gente ali e a gente não está percebendo. Então, existem 2 tipos de mapas. Mapas do modo como as coisas são e mapa do modo como as coisas deveriam ser. O que eu falo como são e deveriam ser? É aquilo que a gente falou sobre princípios e valores, que a gente fala sobre o falso eu e o verdadeiro eu, tá? Porque, sei lá, eu escolho olhar a vida através de um olhar de preconceito. Esse paradigma de preconceito não vai me levar a um bom lugar. Então, ele não vai ser Lá no início eu perguntei, né? Por que eficaz? Um paradigma eficaz é aquele que eu não preciso mexer nele nunca mais. Se todas as vezes eu fizer
que eu fizer as coisas, que eu for agir, eu olhar através desse paradigma e eu nunca precisar ficar alinhando nada, esse é um paradigma eficaz. Nossas atitudes e comportamentos derivam desses pressupostos. A maneira como vemos o mundo é a fonte da nossa forma de pensar e agir. Espera aí. Sem problema, pode ficar tranquilinha nisso. A gente está em casa. Quais são os paradigmas que você está vivendo? Como você tem olhado para o mundo? Como você tem olhado para as coisas, para os teus sonhos, para a tua casa? Né? Você tem escolhido olhar de que maneira? A gente falou outro dia, na aula passada, sobre um novo olhar sobre a educação, sobre aprendizado. Tem muitos paradigmas que a gente traz dos nossos familiares, dos nossos pais, de irmãos, de professores. Mas, de repente, você tem que olhar e falar, cara, isso não está funcionando na minha vida. Funciona na vida da pessoa, mas não está funcionando na minha. A própria palavra de Deus. Tem gente que fala, gente, tem gente que entra para a igreja, o cara converteu hoje, amanhã a vida dele já está transformando. E eu estou aqui há 500 anos e não consigo sair do lugar. Só que você não conhece a trajetória daquela pessoa antes daquele dia que ela aceitou Jesus. Para que as coisas começassem a fazer sentido para ele da forma como começaram. Você não sabe como essa pessoa está olhando para Jesus. Você só sabe a forma como você está olhando. E outro dia o Alberto estava falando comigo, nossa, eu não consigo resolver tal coisa, eu estou pensando e não consigo resolver. Eu falei, então para de pensar. Porque se você está pensando e não está vindo resposta, então para de pensar. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E, na verdade, a gente sabe, né, que é nessa questão do pensamento, que a nossa mente produz os pensamentos que ela quer. E que muitas vezes a gente vai precisar silenciar a nossa mente, diminuir essa velocidade de pensamento, para que as revelações do Espírito Santo possam chegar. As muitas vozes que existem para mim, necessariamente, elas não precisam ser as vozes do mundo, não. São as vozes que ficam ali na minha mente. Aquela quantidade de informação, sei lá, Covid. Gente, se você ficar assistindo tudo quanto é vídeo que você recebe, tomando tudo quanto é medicação que aparece, fazendo tudo quanto é tipo de atividade que fala para fazer para prevenir o Covid, você vai enlouquecer. Porque ninguém tem certeza de nada. Então você tem que escolher. É aqui, ó. Para mim, qual que é a minha visão de Covid? Vou fazer o que tem que ser feito. A palavra fala que eu tenho que honrar as autoridades. Então, as autoridades médicas, governamentais, estão determinando. É máscara, é álcool, é isso, é aquilo, tem que higienizar não sei o quê, tem que... Então, tá. Então, eu saio com a roupa que eu saio de casa, a gente já entra pela porta da cozinha, já deixa a roupa, já bota dentro da máquina, vai direto para o banho. Toda vez que eu vou para a rua, eu lavo o cabelo. Eu vou para a rua, eu tenho ido com 2 máscaras. Essa semana eu passei o dia com minha mãe no hospital, fazendo exame, não sei o quê, tudo tranquilo, só exame de rotina. Mas que ela tinha que fazer, não podia deixar de fazer. Eu levei ela ao hospital, a clínica que ela tinha que ir era no 5º andar. Ela foi de elevador, eu fui de escada. Eu precisei voltar no carro para pegar não sei o quê. Eu desci de escada e subi de escada. É o que eu acho que eu posso fazer. Por quê? Porque o fluxo ali é menor. Dentro do elevador, eles estão colocando lá o limite de 4 pessoas dentro do elevador. Mas é um hospital, caramba. Como é que você pode prever isso? Não tem jeito. Então, onde eu posso, beleza, eu fiz. Meu Deus, dei mole aqui. Senhor, me guarda. Por quê? Porque eu não vou dar conta de tudo, porque a palavra me diz que em vão é a sentinela, se não é o Senhor que guarda. Então, eu posso tomar todas as precauções do planeta,
Mas se eu confiar só nas minhas precauções, no meu entendimento, no meu paradigma, não vai funcionar. Mas eu também não vou ser uma louca que vou sair aí na rua, né, sem máscara, apertando a mão de todo mundo, esfregando a mão no rosto para provar que Deus vai me guardar. A palavra também diz que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. Então, são os meus. Tem gente que é mais estressado. Eu tenho um amigo não, é um conhecido. A sogra dele que estava me contando isso. Ele estava de máscara na rua, passou por ele uma pessoa de moto, sem máscara, de capacete, mas ele viu que a pessoa estava sem máscara. Ele saiu correndo para casa desesperado, com medo dele ter sido contaminado. Ele não sabia se a pessoa estava contaminada. A pessoa passou de moto, a pessoa estava de capacete, ele estava de máscara. Então, não dá para a gente viver dessa forma. Se eu creio aqui, acabou. Se a palavra me fala, por exemplo, que se eu comer um alimento envenenado, mas se eu tiver consagrado esse alimento ao Senhor, nenhum mal ele me fará. Então, todas as vezes que eu vou comer, eu consagro ao Senhor. E acabou. Agora, eu consagrei. Ai, tá me dando um negocinho esquisito aqui. Ai, gente, será que eu tô com dor de barriga? Ou você consagrou ou não consagrou. Ou você crê no que você falou ou não crê. Ah, mas peraí, a Soninha... Ah, não estou lembrando, a Soninha falou que quando ela ora para consagrar, ela faz... Não, mas isso é a experiência da Soninha. A minha experiência é outra. Paradigmas e princípios de eficácia. A essência da eficácia... O que é a eficácia? Resolver um problema... Espera que eu vou voltar. De maneira que ele nunca mais aconteça. A essência da eficácia é obter os resultados desejados hoje, de forma tal que seja possível obter resultados ainda melhores no futuro. Então, como que eu posso viver hoje, de maneira que no futuro a minha vida esteja ainda melhor? Esses são os princípios de eficácia e os paradigmas eficazes. Então, um paradigma eficaz é aquele que ele faz bem para a minha vida hoje e que no futuro eu vou colher frutos ainda mais saborosos. Os princípios a que eu devo me associar também precisam gerar isso na minha vida. Então, se tem algum paradigma que eu tenho a meu respeito que me aprisiona, que me limita, é o paradigma que está errado. Porque todo paradigma gera um resultado. O que a gente consegue perceber com clareza? Resultado. O resultado está ruim. Por quê? Porque o paradigma está errado. E como é que eu mudo o paradigma? Lembra que paradigma é o quê? Pensamento. É o que eu penso a meu respeito. É o que eu penso a respeito do outro. Aí a gente volta naquele esquema que a gente tanto fala. Eu tenho, primeira coisa, que perceber, me conscientizar das minhas emoções. Emoções positivas vão me fazer ter ações positivas que vão me levar a resultados positivos. Resultados vêm de ações. Toda ação tem um resultado. As ações são geradas nas emoções. E as emoções são geradas nos pensamentos. Pensamentos positivos geram emoções positivas. Então, se eu estou tendo emoções negativas, eu tenho que parar e falar, cara, se essa emoção está errada é porque a origem dela, o pensamento está errado. Toda emoção negativa me mostra duas coisas. Eu quero alguma coisa e eu não estou indo na direção do que eu quero. Estou, sei lá, aborrecida, deprimida por causa do meu filho. Eu quero algo para o futuro, para o presente do meu filho, mas eu não estou conseguindo levar isso para ele, eu não estou conseguindo viver com ele isso que eu quero. Primeira coisa que a emoção vai me dizer, por que eu não estou conseguindo? Porque eu não estou agindo de uma maneira que gere o resultado que eu estou buscando.
Por que que eu não estou agindo? Porque eu estou pensando nas coisas erradas. Eu preciso mudar o meu olhar sobre este assunto para que eu possa mudar as minhas ações sobre este assunto, para que eu possa mudar os meus resultados. E isso é consciência. Exercício cansa, nossa. Cansa demais, mas vai fazer o quê? Outro dia eu brinquei com minha mãe, a Ana, minha filha, é apaixonada por tatuagem. E eu vi uma moça, até no dia que a gente foi no hospital, com as pernas todas tatuadas. Eu acho lindo também. Aí a minha mãe, eu falei, mãe, a Ana se visse, ia falar que era linda, não sei o quê. Ela falou assim, filha, você acha isso bonito? Você quer que a Ana faça? Eu falei, eu não quero que ela faça. Mas eu vivo mandando tatuagem para ela, eu vivo fazendo um monte de coisa para ela. Por quê? Porque se eu começar agora a bater na cabeça dela com o contrário, o que eu vou gerar? Resistência. Vai chegar um dia em que ela vai escolher, mas eu quero que ela escolha com consciência. Eu não quero que ela enche as pernas de tatuagem, porque pode ser que um dia ela queira algo que as pernas tatuadas não vão permitir. Mas eu preciso que ela tenha consciência dos processos dela. Então, se hoje eu já começar a colocar é feio, é errado, é não sei o quê, eu já vou estar gerando alguma coisa que eu não sei para onde vai levar. Então, a gente tem que ir articulando, jogando com uma coisa, com outra o tempo inteiro. Você tem que conhecer quem é a outra pessoa. Eu falo que moeda é emocional. A gente já falou, acho que a gente já falou sobre isso aqui. Imagine que o outro é uma conta bancária. Existem dois tipos de conta bancária. A conta bancária pessoal, que é quando eu invisto na minha própria vida. Eu tenho que saber quais são os melhores investimentos para mim. No aplicativo do Santander tem lá perfil do investidor. Você responde um monte de perguntas e o próprio banco te fala quais são os investimentos que têm mais o seu perfil. Então, eu preciso me conhecer para saber em que eu vou investir. Conta bancária de relacionamento. Aí eu vou investir na vida do outro. Eu preciso conhecer qual é a moeda de valor do outro para investir na moeda errada. Porque aquilo que para mim pode ser um depósito, para o outro, para aquele que vai receber, pode ser uma retirada. Alguém, sei lá, do nada, festa surpresa. Tem gente que não gosta, caramba. E aí a pessoa chega todo mundo, a pessoa fica assim, ela tem vontade de sumir porque ela não gosta daquilo. Então, se eu quero fazer uma festa para ela, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um piquenique. Poxa, olha só que faz diferente. Não é porque você gosta de festa surpresa que o outro vai ter que gostar. E quando se trata do outro, eu preciso conhecer qual é a moeda do outro para investir na coisa certa. Então, paradigmas e princípios de eficácia são aqueles que, quando eu estiver usando, que eu vou escolher, eles vão me levar a obter resultados desejados, de forma tal que seja possível obter resultados ainda melhores no futuro. Então, se no ano passado aconteceu uma coisa e nesse ano está piorando, ou paradigma está errado, o princípio está errado, tem que mudar. O caráter e as raízes de eficácia. Isso aqui a gente já está cansado de saber. As nossas crenças se transformam em pensamentos. Os nossos pensamentos se transformam em palavras. Né? Aquilo que o meu coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nossas palavras se tornam em ações. Assim como o homem pensa sobre si mesmo, ele o é. Nossas ações, aquilo que eu faço todo dia, se torna um hábito. Os nossos hábitos se tornam valores e os nossos valores definem o nosso destino. Aquilo que é precioso para mim, né? Se o que é precioso para mim é o dinheiro, isso vai me levar para um destino. Se o que é precioso para mim são pessoas, hoje eu tive um aluno que ele falou, professora, sabe o que aconteceu? Eu comprei ontem para mim um mouse de gamer. Fui tomar banho, deixei a porta do quarto aberta, minha irmã quebrou o meu mouse, jogou no chão. Falei, quantos anos sua irmã tem?
Falei, o que é isso, né? Ah, tem 3 anos. Falei, ah, tá, entendi. Aí eu falei, olha só, Lucas, deixa eu te falar. Não fica chateado com a sua irmã, não fica chateado pelo mouse. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a sua mãe, que alguém vai te restituir com um mouse ainda melhor. Isso foi na primeira aula. Eu dava para a turma dele a terceira aula. Terceira aula ele volta, professora, você não sabe. Eu falei, o que foi, Lucas? Minha mãe chegou para mim com um mouse muito melhor do que aquele. Falei, viu, não te falei, ainda brinquei, gente, vou jogar na Mega e tal. Aí depois eu falei, Lucas, não sai não, eu queria falar com você um pouquinho no final da aula. Aí eu falei com ele, falei, olha só, essa experiência de hoje, ela tem que servir para você entender uma coisa hoje, para o resto da sua vida. Sempre que você tiver que escolher entre uma coisa material e um ser humano, escolha o ser humano. De alguma forma, aquela coisa material lhe será restituída com valor ainda maior, eu te garanto. E hoje você teve a prova disso. Você teve a prova antes de ter o pensamento. Então, por favor, daqui para frente, sempre pense dessa maneira. O que eu estava fazendo ali? Ó? Trabalhando nas crenças, nos pensamentos, nas ações do menino. Por quê? Porque aquilo que a gente faz todos os dias vai revelar o nosso destino. Às vezes a gente fala, o mundo não tem mais jeito não. Fulano não tem mais jeito não. E aí a gente para de semear na vida das pessoas. E aí a gente sela o destino delas. Ah, esse daí não tem jeito, esse daí não presta, esse aí não vai, esse aí nem Jesus, se vier aqui na Terra de novo falar com ele, muda essa pessoa. A gente faz isso direto. Mas se a gente começar a desistir das pessoas, nós seremos desertores. Que quem desiste vai embora, sai no meio da guerra e volta para casa. Mas o que Apocalipse nos fala? Aqueles que perseverarem até o fim reinarão comigo. Então, quem desiste das pessoas, dos sonhos, de tudo, quem abre mão dessas coisas no meio do caminho, não vai reinar. Porque se a gente abre mão das coisas materiais, das coisas simples, imagina das espirituais, que às vezes a gente não sabe nem como lidar com elas direito. A ética do caráter se baseia na ideia fundamental de que existem princípios governando a eficácia humana. Então, para que um ser humano seja eficaz, existem princípios governando a vida dele. Isso é a ética do caráter. Numa árvore, a primeira coisa que a gente vê são as folhas, os frutos. Se tiver fruto e flor, a gente vai ver o fruto, depois a gente vai ver a folha, depois a gente vai ver o caule. Mas a gente só vai ver a raiz de uma árvore se ela tombar ou se a raiz for muito forte. Normalmente a gente não vê a raiz de árvore. Mas tem como você saber se a raiz dela está saudável? Pelo fruto. Você colheu um fruto, está sem gosto. Ou o terreno dela não está adequado. Alguma coisa aconteceu. Do contrário, você prova, nossa, que delícia, essa árvore está saudável. Da mesma forma, numa pessoa, a primeira coisa que a gente conhece é a personalidade. Nossa, fulano é tão animado. Gente, fulano, né? Fulano é tão de Deus. A pessoa fala de Deus. Fulano é tão espiritual na igreja. Né? Aquelas piadinhas que a gente já falou, que um dia a família chega na igreja de Malicu e o pastor fala, o que é isso, gente? Ah, nós viemos morar aqui na igreja, porque o marido aqui é uma benção, em casa ele é o cão, aí nós viemos morar aqui, que a gente sabe que é a parte boa da história. Então, o que a gente conhece das pessoas é a personalidade delas. A ética do caráter está em eu fortalecer a base, é o fundamento na rocha. E como que eu faço isso? Escolhendo princípios que são imutáveis e indiscutíveis quanto à lei da gravidade. O que é um princípio? O princípio é uma lei universal. Sim, é uma lei universal que funciona na Jamaica,
na minha cidade e na sua, em qualquer tempo e espaço. O princípio é o mesmo. Gratidão é a mesma coisa em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da nossa existência. Empatia, fidelidade, amor, justiça, bondade, tolerância. Isso são princípios. Agora, não, eu sou assim. Quem é generoso comigo, eu sou generoso com ela. Quem não é, eu também não sou. Isso não é princípio, isso é valor. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não sei. Tem umas coisas aqui que eu ainda não sei mexer nesse Zoom. Alguém dá uma olhadinha aí se está com o áudio aberto? Aí, se tiver, fecha para mim, por favor. Que eu acabei de falar com vocês. Caráter está na raiz. A folha é a personalidade, nós somos o tronco. Revelamos a folha, mas estamos ligados ao nosso caráter. Em uma árvore, a primeira coisa que se vê é a copa. Nas pessoas, a primeira coisa que se vê é a personalidade. Nossos maiores esforços devem ser investidos no desenvolvimento do nosso caráter, assim como as raízes que sustentam as árvores mais frondosas costumam ficar invisíveis. À medida que cultivamos as raízes, começamos a ver os frutos. Então, caráter, né? Personalidade, e a gente está aqui. É o que a gente mostra a nossa personalidade, mas nossa essência vem do nosso caráter. E aí, um entendimento que eu gosto muito, que se trabalha dentro dos 7 hábitos, é isso aqui. A visão do contínuo da maturidade. Então, isso aqui a gente vai estar sempre revivendo, revivendo e revivendo. Ele estabelece 3 estágios: estágio de dependência, independência e interdependência. No estágio de dependência, eu trabalho com a visão de que você é responsável por tudo. Ah, você não falou comigo, ah, você não me ligou, ah, você não pediu, ah, você não falou, ah, você. Eu não fiz nada não. Fulano? Que é isso? Então, quando a gente ainda está num estágio de dependência, nós colocamos, e aí é o que o desenvolvimento pessoal chama de estágio de alienação, nós colocamos o controle da nossa vida nas mãos do outro, nas mãos de circunstâncias. Então, a nossa visão está sempre voltada para o outro. Aí a gente vai ver que o desenvolvimento dos 3 primeiros hábitos, hábito 1, seja proativo, hábito 2, comece com o objetivo em mente, hábito 3, faça primeiro o mais importante. Quando esse entendimento, esses paradigmas se tornam hábitos, eu alcanço a minha vitória particular. Ela me tira do meu estágio de dependência e me leva para o estágio de independência, em que eu assumo o controle. Então, eu saio do paradigma do você e venho para o paradigma do eu. Só que o que acontece? A maioria de nós agarra aqui. Hoje, o coaching é não é alimentador, potencializador do paradigma do eu. Porque o que ele quer fazer com você? Ele quer potencializar quem você é. Só que não é isso que Cristo quer para nós. Os 3 primeiros hábitos aqui, eu falo que são os hábitos do secreto. Ninguém me vê praticando. Eu saio do estágio de dependência para o estágio de independência sozinho. Eu e Deus, mais ninguém. Só com a ajuda do Espírito Santo. Mas, a partir do momento em que eu sou uma pessoa independente e você também é, nós podemos juntas desenvolver hábitos que nos levarão ao entendimento do corpo, que é a interdependência, que é o paradigma do nós. Não é pai meu, é pai nosso. Perdoa o nosso pecado, não é o meu pecado. O reino está aqui, ó, na comunhão, na interdependência. Quais são os 3 hábitos
que me levam da independência para a interdependência. Hábito 4, pense ganha-ganha. Tudo que eu quero alcançar tem que ficar bem para mim e para quem está comigo. Existem 4 paradigmas de interação humana. O primeiro verbo sou eu. Ganha, eu ganho, você ganha. Esse é o ideal que todo mundo deveria viver. Mas quando a gente vive relacionamentos tóxicos, se nós somos os intoxicados e não os intoxicantes, nós perdemos e o outro ganha, sempre. A gente está sempre sendo oprimido e o outro está sempre bem. Há relacionamentos que são o contrário. Há momentos em que eu vou ser o elemento intoxicador e eu vou ali, sim, enterrar a outra pessoa. Aí eu estou ganhando e a outra pessoa está perdendo. Então, pense, perde, ganha. Quem pensa, perde, ganha, está sempre se subjugando à vontade alheia. Quem pensa, ganha, perde, está vivendo em estágio de egoísmo. O pior estágio de todos que existe é o perde-perde. A pessoa ela tem uma visão tão deturpada de si e do outro que ela não é capaz de desenvolver amor, empatia, nada disso. É do tipo assim, se eu não vou conseguir, você também não vai. Em filme a gente não vê isso, umas mulheres loucas que falam, se ele não vai ser meu, ele não vai ser de mais ninguém. Aí ele sai matando as namoradas, sai matando o sujeito que for. Esse é o relacionamento perde-perde. O ideal é que a gente desenvolva o ganha-ganha. A palavra diz que todos padecemos dos mesmos males. A palavra diz que a gente tanto deve celebrar quanto chorar com o nosso amigo. Esse é o relacionamento ganha-ganha. O Alberto ontem me mandou uma frase que eu achei a coisa mais linda, que quando a gente cuida do outro, a gente também está cuidando da gente mesmo. Por quê? Porque eu estou tirando o meu melhor para cuidar do outro. Eu só não posso passar do nívelzinho do óleo. Nunca esquece disso. O óleo em reserva lá não passa do nível dele. Vamos supor, a Ana, minha filha, está usando esse óleo cheirosíssimo, cheiro de mexerica. Parece que eu me esfreguei numa mexerica. No difusor lá de ambiente lá. Aí vamos supor que eu estivesse usando para tomar. Vai chegar uma quantidade que eu vou falar, filha, daqui para baixo você não pode mais colocar lá no seu cheirinho, porque esse aqui é da minha medicação, esse é da minha saúde, esse é do meu tratamento. Esse óleo aqui eu não posso abrir mão dele. O vidro era maior, eu deixei você usar, mas daqui para baixo não. A gente vai ter que comprar um outro óleo para você vai comprar, alguém vai te dar de presente, mas esse daqui eu não posso abrir mão dele. Então, lá na parábola das 10 vistas, a gente sempre vai falar a respeito disso. Ah, divide comigo. Não, porque nem eu chego e nem ela chega. Então, pense ganha-ganha. Procure compreender primeiro para depois ser compreendido. Aprenda a escuta empática. Às vezes uma pessoa vem conversar com você, ela veio porque ela precisa ser ouvida. Então, eu quero desabafar, eu quero falar. Eu não quero saber a sua opinião sobre o meu problema. Eu só quero pegar o que está dentro de mim e pôr para fora. Às vezes acontece isso. Só que nós temos o péssimo hábito de ouvir as pessoas achando que nós temos que dar alguma resposta, que a gente tem que dar algum conselho. A Paulinha foi uma há muito tempo. Eu lembro até o lugar que eu estava de carro virando ela falando comigo, que às vezes a gente ouvindo a nossa própria voz, a nossa própria fala, a gente vai ouvindo as nossas respostas. A gente vai vendo, isso aqui, gente, eu falei isso. Não, não era isso que eu estava pensando. Não é exatamente isso que eu estou querendo. Então, dentro do procure compreender primeiro para depois ser compreendido, vem a empatia. Eu me coloco no seu lugar. Eu não penso que você é uma pessoa completamente alienada, que não tem condição de tomar uma decisão na vida e que eu sou a que tem todas as respostas e que você tem que fazer o que eu quero. Eu me coloco no seu lugar. Eu olho o seu universo. Às vezes uma pessoa que me fere,
eu deveria me perguntar onde essa pessoa foi tão ferida para que hoje ela esteja fazendo isso comigo. Primeiro eu tento compreender o universo dela, para depois compreender o meu. Mas olha só, para eu chegar nesses hábitos para com o outro, eu já tenho que ter saído do estágio de dependência. Porque se eu não sair do estágio de dependência, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu não vou conseguir pensar que o outro é vítima de uma outra vítima. Que ele se tornou a pessoa cruel que ele é, porque foram cruel com ele em algum momento da história dele. Então, não dá para daqui vir para cá. Não dá para desenvolver hábitos 4, 5 e 6 antes de desenvolver 1, 2 e 3. Não dá para querer pensar ganha-ganha antes de ser proativo. Não tem jeito. O sexto hábito é sinergia, comunhão. Juntos nós somos mais fortes, juntos fazemos o melhor. E aí, quando eu alcanço esse entendimento, eu consigo conviver com o outro da melhor maneira possível. Eu alcanço a interdependência, que para nós que somos cristãs é a plenitude da vida cristã, é isso. É você conseguir viver tolerando o limite do outro. Não deixando você esquecer do seu olhinho, tá? Da sua reserva. Não se esqueça da sua reserva. O sétimo hábito, ele é o círculo. É o que está em volta, que é o afine o instrumento. Ninguém toca uma música, nenhuma orquestra acontece sem antes você afinar o instrumento. O que é afinar o instrumento? Cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua alimentação, da sua espiritualidade. Porque os 6 hábitos que estão aqui, de uma certa forma, são hábitos de produtividade. Aí eu tenho que ser proativo, porque vai acontecer isso. Não deixa de ser uma certa produtividade. Mas eu tenho que fazer isso sempre buscando o equilíbrio. Ok, eu estou aprendendo isso hoje. Eu não vou me tornar a pessoa proativa do ano amanhã. Nem sempre eu vou conseguir me colocar no lugar do outro. Nem sempre eu vou conseguir fazer primeiro o que é mais importante. E eu tenho que entender isso e eu tenho que me perdoar por isso. E não ficar colocando culpa. Gente, você quer ver o negócio? A tal da meditação. Tem gente que fica desesperado porque não consegue meditar. E quem falou que a única forma de colocar a sua mente em equilíbrio é através da meditação? Onde está escrito isso? Tem gente que põe a cabeça em equilíbrio correndo. Tem gente que vai ficar dando murro em saco de pancada, que vai lutar boxe. Tem gente que vai andar de carro. Tem gente que vai andar a cavalo. Tem gente que vai cuidar do cachorro. Tem gente que vai dormir. Então, fala assim, você tem que ter meditação, tem que ter visualização, tem que ter... Quem falou que tem que ter? É possível, eu vou te falar quais são os caminhos. Aí tem esse caminho, tem esse caminho. Opa, desse aí eu gostei. Por exemplo, eu não tenho muita coordenação motora, não tenho muita inteligência corporal. Fui fazer tai chi com uma amiga. Gente, aquilo era um sofrimento para mim. Que tem um negócio que você fica assim, como se estivesse com uma bola, aí você faz um movimento para lá. Aquilo para mim era o fim do mundo. Eu jamais conseguiria colocar a minha mente em paz. Por quê? Porque eu estava preocupado com o movimento da minha mão, com a bola que estava na minha mão. Não funcionava para mim. Agora, me senta em cima de uma bicicleta. Hoje nem tanto, né? Tem muito tempo que eu não pedalo. Mas uma vez eu participei de uma competição de triatlo. Eu tinha um computadorzinho na bicicleta que mostrava a velocidade mínima, a média e a máxima. Eu fiz numa bicicleta 54 km por hora. Dia que você estiver andando de carro, bota seu carro a 60 km por hora e me imagina de bicicleta ali, pedalando junto com você. Foi a velocidade que eu coloquei. Por quê? Porque ali a minha mente ficava livre. Era o meu lugar de descanso. Talvez se eu sentasse e ficasse lá
Uma vez eu fui fazer curso de meditação, olha que coisa insana. Aí você tinha que ficar, e o cara falava o que você tinha que fazer, que não sei o quê. Não é para mim. Simplesmente não é para mim. A minha personalidade, as minhas características me levam a viver isso de outra maneira. Tem uns exercícios aqui, mas a gente vai pular eles. Não, esse até que não tem, não. Então, ó, estágio de dependência, a gente é um brotinho ainda. Estágio de independência, a gente está crescendo. Mas é só no estágio de interdependência que a gente dá sombra, que a gente dá fruto. Porque é o transbordo. É quando eu deixo fluir aquilo que eu estou carregando. Aqui tem cada hábito. Então, olha, para que eu saia do estágio de dependência e alcance o de independência, eu tenho que desenvolver hábitos 1, 2 e 3. Para sair da independência e chegar à interdependência, 4, 5 e 6. A saída da dependência para a independência me dá uma vitória particular. Eu comigo mesma. Ah, mas agora eu vou para o mundo, agora eu vou para o mercado de trabalho, agora eu vou para os relacionamentos, aí eu vou alcançar uma vitória que agora as pessoas vão ver a minha mudança. Agora essa vitória é pública. Então agora eu estou pronta para alcançar, eu só vou alcançar essa vitória pública quando eu entender que só vai ser verdadeiro quando for bom para mim e para o outro, quando eu aprender a me colocar no lugar do outro e quando eu aprender a trabalhar em equipe. E tudo isso com equilíbrio. Então, cada um dos 7 hábitos baseia-se em princípios de eficácia, em paradigmas alinhados a princípios e em práticas que levam a resultados eficazes. Quais são os 7 hábitos? Hábito 1, seja proativo. Hábito 2, comece com um objetivo em mente. Hábito 3, foque primeiro ou faça primeiro o mais importante. Então, se eu trabalhar nesses 3 aqui, tá? Vão para a espiritualidade. Seja proativo. Não pense que a unção está só sobre os seus pastores, que a unção está só sobre a sua liderança, que é só você, só que alguém tem sempre que orar por você. Vai lá e faz. Chegou na igreja, tem um mendigo lá fora, não vai lá no diácono, no líder, no pastor e fala que tem um mendigo lá fora, não vai você conversar com ele. Vai você saber a necessidade dele. Está na sua casa. Alguém largou o vaso sem dar descarga. Em vez de fazer um escândalo. Pô, não é possível! Já falei! E aí, sabe o que acontece nessas situações? A gente fica falando, dá a descarga, fica falando e não muda nada a situação. Agora vai lá e faz, aperta o botão. Olha, não quebrou meu dedo. Que coisa incrível, eu pude dar uma descarga sem problema nenhum. Que bom que eu não esqueço. É uma pena que as pessoas ainda estão esquecendo, mas graças a Deus eu já passei dessa fase. E aí a gente vai. Comece com um objetivo em mente. Gente, se não tiver alvo, se não tiver foco. O meu alvo é Cristo. Detalha esse alvo de Cristo para mim. Né? Lá em Filipenses 4, Paulo fala, meu alvo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, rumo para o alvo, que é Cristo. Escreve esse versículo detalhadamente, para você ver se você tem objetivo em mente. O que é ter Cristo como alvo? Faça primeiro o mais importante. Nesse alvo que você tem, quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você lê a Bíblia, olha as mensagens do WhatsApp, ou vai ver quem curtiu sua foto no Instagram? O que você faz de mais... Para você saber onde está a sua mente, se o seu alvo é Cristo ou não é, basta você ver o que você faz primeiro na sua vida. O que você faz primeiro é o que você tem como mais importante. Então, usa isso como um termômetrozinho lá. Observe-se. Faz o seguinte, começa observando o povo de casa. Começa observando o marido, o filho, a cunhada, o vizinho. Tá? Começa primeiro, é mais fácil a gente começar tomando conta da vida dos outros, depois a gente toma da nossa.
Aí você vai ver, olha, o foco do fulano é esse. Aí você fala, tá bom, já vi que a parada funciona, agora deixa eu me olhar, deixa eu ver onde é que está meu foco. E aí você vai ver, a partir daquilo que você faz primeiro, aquilo é o seu mais importante. Aí os outros, né? Pense ganha-ganha, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, crie sinergia e afine o instrumento. Os resultados que obtemos dependem, faltou um M aqui, do que fazemos. O que fazemos depende de como vemos o mundo à nossa volta. Então, isso aqui é o modelo ver, fazer, obter. A forma como eu vejo, os meus paradigmas determinam aquilo que eu faço, as minhas práticas. As minhas práticas determinam o que eu obtenho, os meus resultados. E os meus resultados vão fortalecer ou não os meus paradigmas. Se o resultado for negativo, eu tenho que falar, opa, preciso de um paradigma novo. Se o resultado for positivo, opa, preciso potencializar esse paradigma. Aqui tem umas tarefinhas, eu vou passar. E eu vou até aqui, não vou adiante aqui não. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? A gente vai dar uma olhada nas tarefas, a gente vai dar uma relembrada de alguma coisa disso. E esse aqui, por exemplo, pense em um momento de mudança de paradigma em sua vida. Quando você mudou de cargo, tenta lembrar alguma coisa que você enxergava de um jeito e passou a enxergar de outro. Ah, eu enxergava Jesus assim, passei a enxergar assim. Ah, eu enxergava o pastor assim, passei a enxergar assim. Ah, eu enxergava o meu marido assim, passei a enxergar assim. Tenta lembrar disso. Qual foi o evento ou a circunstância que ocasionou essa mudança? O que é que você aprendeu que mudou a sua forma de ver? Ah, sei lá, eu sofri um acidente de moto e passei a enxergar a vida de outra maneira. Mas por quê? O que você aprendeu no acidente de moto? Então, na próxima aula, a gente vai pegar um pouco dessas tarefas. A gente vai pegar isso tudo aí e começar a colocar em prática para a gente perceber como que muda de paradigma, como que não muda. Ok? Deixa eu parar de compartilhar. Eu nem consegui ver quem estava chegando aí. Eu vi a Valéria, a Vanessinha. Tudo bem com vocês, meninas? Hoje nós fizemos, então, isso. Bota a cara a tapa aí. Hoje nós fizemos um passeio. Oi, maravilhosa Valéria. Tudo bem aí? Gente, a Valéria vai me dar uma escova, não uma escovada, uma escova de presente de aniversário, gente. Eu já estou querendo que o aniversário chegue logo para eu poder ir lá receber, entendeu? E eu falei com ela outro dia, falei, Valéria, é o seguinte, eu vou vir comemorar o meu aniversário na sua casa e você está convidada, entendeu? Ela me convidou, é mole? Mas ela me convidou para o aniversário dela aqui em casa. Eu achei Mas se você não quiser ir, tudo bem, você me fala, tá? Eu vou entender. Tá. Não, vou poder sim. Imagina se eu não vou prestigiar o seu aniversário. Lógico que eu vou. Vou lavar a louça mesmo? Não vai, porque eu vou, você sabe disso, que eu não te deixo lavar a louça quando eu tô aí. Então, vou lavar a louça mesmo, mas é seu aniversário. Não, tô nem aí. Ah, é? Lavar a louça não tem dia. Né? Não tem dia, não. É o calendário. A louça não sabe qual que é o dia do calendário, não é? Entendeu? Ah, acabei de chegar de Juiz de Fora aqui. O que você tá fazendo aqui, menina? Fui levando minha mãe no dentista. Ela ficou com o rosto muito inchado e tive que levar ela. Faz parte. Acabei de entrar. Eu e o supermercado. Eita. Bom ver vocês. Eu vi só um pedacinho, só no final, mas depois mas eu acho que vale a pena vocês depois assistirem. Eu trouxe bastante conceito do Líder em Mim, não do Líder em Mim, dos 7 hábitos. E a gente ainda não começou a falar de cada hábito, não, hein? A gente falou do todo. Aí, teoricamente, a gente ainda precisa de mais 7 aulas para falar de cada um dos hábitos em cada aula. Entendeu? Mamães, fiquem atentas para levarem esses conhecimentos para as suas casas, para os seus filhotes, tá? Não só as mamães, né? As filhinhas também, para levar para os sobrinhos, para todo mundo, porque isso realmente
para mim ele mudou muita coisa e eu vejo mudando na vida dos meus alunos, entendeu? Ok, meninas, vamos fazer foto? Quem pode abre aí. Espera aí. Anda. Ai, o dia que o telefone tem vontade própria. Eu posso até fazer depois também, mas eu gosto de fazer com a gente aqui. Eu vou fazer vídeo, tá? Então faz cara de vídeo, não faça cara de foto, tá bom? Vídeo a gente mexe, viu, gente? Vídeo a gente não fica parado, não. Eu ponho musiquinha, não se preocupem. Isso aí, Léa, tá? Beijo, então. A gente se vê na próxima sexta. Tá, Valéria? Eu acho que eu não vou te ver esse fim de semana, não, tá? Eu vou ficar de castigo, trabalhando em casa. Eu também tenho um monte para atender amanhã, então... Porque quando eu chego aí, entendeu? Você não me deixa trabalhar. Na hora que você chegar, é essa mesmo. Então, ó, beijo, meninas. Beijo, Então, obrigada. Tchau, menina. Obrigada. Vamos ver Até. vocês.